Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do Painel Telebrasil 2021, o principal encontro de lideranças do setor de telecomunicações da América Latina. Eu sou Carla Simões e, na companhia do meu colega Gustavo Brum, acompanho vocês durante toda a nossa programação que teve início na última semana 14 de setembro, continua hoje, dia 21, e se encerra na próxima terça-feira, 28 de setembro. Grandes nomes já passaram por aqui. Na última semana, tivemos o privilégio de receber executivos do setor, formadores de opinião, além de autoridades que navegaram pelas prioridades, desafios e perspectivas do setor de telecomunicações. Sob o tema central, a conexão do Brasil com o futuro, toda a programação do Painel Telebrasil foi pensada para oferecer a você, nosso participante, uma visão completa da importância do setor para a retomada do crescimento econômico e seu papel na transformação digital da sociedade. Os detalhes da nossa programação estão disponíveis no site que aparece aí na sua tela, www.paineltelebrasil.org.br, onde você encontra o formato de todas as atividades do evento, além da gravação completa de tudo o que aconteceu no primeiro dia do Painel Telebrasil. Gustavo. Muito bom dia aos nossos participantes. Bom dia, Carla. A agenda do painel inclui ainda 13 webinars, organizados sempre em 2 blocos diários, pela manhã, das 9 às 10 horas, e no período da tarde, das 16 às 17h30. Ainda temos muito conteúdo pela frente, vale a pena conferir. E como anunciamos na última semana, este ano o Painel Telebrasil traz uma grande novidade. Paralelamente ao evento, estão sendo oferecidos cursos gratuitos e com certificação sobre novas tecnologias como 5G, internet das coisas, fibra e segurança cibernética. Os participantes também podem interagir com executivos e gestores de capital humano do setor de telecom, explorando as tendências e demandas de um mercado de trabalho altamente promissor em permanente transformação. Os cursos contam com um patrocínio exclusivo da Huawei e são promovidos no contexto da parceria firmada entre o CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e a CONTIC, Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação. A programação completa e todos os detalhes você também conhece no nosso site. Hoje é um dia muito especial para o Painel Telebrasil. Inauguramos nossa programação recebendo um convidado de honra cuja contribuição oferecida ao Brasil repercutiu em aspectos da mais alta relevância para a nossa estabilidade política, econômica e social. Senhoras e senhores, eu tenho a honrosa missão de anunciar a participação do ex-presidente da República, o excelentíssimo senhor Michel Temer. Senhor presidente, com os cumprimentos da Conexis e da Telebrasil, seja muito bem-vindo ao nosso palco virtual. É um grande privilégio recebê-lo nesta manhã. Podemos começar? Podemos. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza do convite, naturalmente cumprimentar a todos os que acompanham o painel Telebrasil. Sei que terá muita audiência e espero que na nossa conversa, eu possa trazer alguma coisa útil para conhecimento daqueles que estão nos acompanhando. Eu fico muito feliz de que tenhamos uma boa apresentação. Excelente, presidente. Temos aí grandes expectativas em relação à participação do senhor e muito obrigado mais uma vez e seja bem-vindo. Senhor presidente, o tema da nossa conversa hoje é a importância do equilíbrio institucional para o crescimento econômico do Brasil. Há 5 anos, durante o seu governo, foi iniciado um processo de reformas econômicas de grande relevância. Algumas ainda em debate no Congresso, porém, muitas já consolidadas, como é o caso da reforma fiscal, trabalhista e da reforma da Previdência. Na avaliação do senhor, como o equilíbrio institucional conquistado durante sua gestão contribuiu para uma agenda modernista e, no atual cenário, o senhor enxerga a possibilidade de avançar ainda mais com as reformas? Olha, eu creio que uma das principais formas de você dirigir bem o país, para dar a chamada segurança jurídica, com toda franqueza, muitas pessoas acham que é algo desapegado do sistema normativo, mas ao contrário, ele decorre da obediência estrita à ordem normativa a partir da Constituição Federal. E quando a Constituição trata, por exemplo, dos poderes do Estado, ela determina, digamos assim,
a harmonia entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Portanto, eu quero desde já dizer que toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. Muito bem, pautado por essas ideias inaugurais, é que eu, no meu governo, trouxe o Congresso praticamente para governar comigo. Não é? Você veja, você, para bem governar, você depende do Congresso Nacional, você, presidente da República, manda projeto de lei, manda emendas à Constituição, manda, edita medidas provisórias que têm que ser convertidas em lei. Então, esta relação com o Congresso Nacional é uma coisa fundamental. E foi, convenhamos, o que deu resultado no meu governo. As grandes reformas que eu fiz foram pautadas pela ideia desta aliança harmoniosa, né, entre o Executivo e o Legislativo. Perfeito. Sem dúvida alguma, harmonia e equilíbrio. De fato, aí duas palavras que marcam, né, e caracterizam muito bem a gestão do senhor na relação com o Congresso. E, prosseguindo com a nossa entrevista, presidente, na expectativa de uma conjuntura política mais pacificada, o senhor acredita que o Brasil tem condições de reencontrar o caminho do crescimento econômico sustentável, favorecendo também um posicionamento mais privilegiado no plano internacional? Eu não tenho dúvida disso. Você sabe que eu dou exemplo, com a devida licença, eu dou exemplo do meu governo. O Brasil tem uma capacidade de recuperação econômica extraordinária. Basta dizer, quando eu assumi o governo em maio de 2016, nós tínhamos um produto interno bruto, um PIB negativo, de menos 3,6%. Não é? Um ano e 3 meses depois, em face das reformas que nós andamos fazendo, nós tínhamos um PIB positivo de 1,3%. Você veja a capacidade extraordinária e rápida de recuperação do Brasil. Ora bem, neste momento, o que nós temos que fazer neste ano ainda, de 2021, é cuidar da pandemia, que ainda, convenhamos, não desapareceu, e, de igual maneira, ajudar na recuperação da economia. Eu confio que nós teremos possibilidade de recuperar a economia. Temos que ter uma boa, você tocou no plano internacional, temos que ter uma boa interlocução com todos os países do mundo, porque nós vamos precisar muito de investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Você sabe que o desenvolvimento ele nasce precisamente dos investimentos que se fazem no país. Né? É claro, pode ter investimentos públicos, mas nós não temos muito dinheiro para investimento público. Temos investimentos privados brasileiros, mas também devo registrar que tudo indica que não temos muito capital para investir na área do investidor privado nacional. Então, nós temos que trazer investimentos estrangeiros para cá, investimentos produtivos. Investimentos produtivos são aqueles geradores de emprego e, portanto, geradores do desenvolvimento do nosso país. Perfeito, perfeito. Daí a importância, presidente, como o senhor muito bem colocou, da construção de um ambiente de negócios favorável, né, para receber esses investimentos. Presidente, eu sigo aqui com a nossa entrevista, passando agora a um outro tema. No campo político-partidário, na avaliação do senhor, o que falta para o Brasil entrar novamente nos trilhos da estabilidade institucional? E aí pergunto, a democracia e o presidencialismo estariam em xeque? Eu acho que sim, com toda franqueza. E eu digo isso porque, veja, nós temos praticamente uma Constituição ainda muito jovem. Ela não fez 33 anos. É o novo Brasil criado em 5 de outubro de 1988. E apesar da, digamos assim, da juventude da Constituição, nós já tivemos 2 impeachments, não é? E além de 2 impeachments, nós tivemos também inúmeros pedidos de impedimento. E você sabe que tanto o impeachment causa traumas institucionais no país, como de resto, os próprios pleitos de impeachment a todo momento também criam instabilidade política e social no Brasil. Então, eu tenho dito com muita frequência, com muita franqueza, que o nosso presidencialismo está, digamos assim, esfarrapado. E olha, esfarrapado não apenas em face destes fatos que eu acabei de mencionar, mas também se você examinar historicamente o presidencialismo brasileiro, você verifica o seguinte, olha aqui, a Constituição a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Em 1891, tivemos a primeira Constituição e instalou-se o sistema presidencialista, que durou até 30. Em 30 a 45, nós tivemos um sistema centralizado. Não é? E ninguém vai dizer que o período de 30 a 45 foi de um presidencialismo puro. Não é? Bom, quando se retorna ao sistema democrático, a
apesar de todas as crises existentes a partir de 46 até 64, sem embargo das várias crises, quando chegamos em 64, nós tivemos novamente uma concentração do poder. 64, praticamente, 87, 88. E ninguém vai dizer que aquilo era um presidencialismo puro. Portanto, seja no plano da nossa Constituição atual, quando os pedidos de impeachment esfarrapam o presidencialismo, como no próprio histórico do presidencialismo brasileiro, o que se verifica é esta coisa muito rota em relação ao presidencialismo. Daí porque, com toda franqueza, eu tenho proposto um sistema híbrido entre o presidencialismo e o parlamentarismo, que é o semipresidencialismo, ou seja, o povo ainda elege o presidente da República com poderes especialíssimos, entre os quais, inclusive, a possibilidade de vetar ou sancionar projetos de lei, mas também a função de governo, a função de cuidar da administração pública interna vai caber ao parlamento. Haverá um primeiro-ministro, um gabinete, necessariamente o primeiro-ministro não precisa ser parlamentar, mas a sede constitucional do governo é o parlamento. Qual é a vantagem? Primeiro, você acaba com a história do impeachment. Se houver mudança de governo, ela só muda quando o primeiro-ministro perde a maioria no parlamento. Segundo, você dá responsabilidade executiva ao parlamentar. O parlamentar, quando for buscar a próxima eleição, vai ter que dizer: eu governei bem, se for do bloco da situação, ou eu contestei bem, se foi do bloco da oposição. E, por outro lado, você sabe que se fala sempre em, digamos assim, em eliminação de partidos políticos, é uma coisa que eu ouço há 25 anos e não se consegue. Ora bem, se nós tivermos esse sistema que eu estou propondo, nós teremos conceitualmente dois partidos. Um é o bloco da situação, outro é o bloco da oposição. Eu acho que valeria a pena, e esta seria, na verdade, a grande reforma política do país, era mudar o sistema de governo. Excelente. Agradeço mais uma vez. E, presidente, para encerrar, nós gostaríamos de conhecer a visão do senhor sobre o cenário político eleitoral para 2022. Na sua leitura, o mais provável é encontrarmos um ambiente ainda polarizado, como em 2018, ou há espaço e oportunidade para o surgimento de uma terceira via? Olha, eu acho, viu, que a chamada terceira via, Colombo do Meio, que seja, é, na verdade, uma homenagem ao eleitorado. Não é exatamente uma homenagem ao candidato, essa chamada terceira via. O eleitorado, entre isso que você está chamando de polarização, dois radicalismos, um de cada lado, tem o direito de ter uma outra opção. E esta outra opção talvez viesse pela chamada terceira via. Agora, eu sou muito franco, no começo eu tinha entusiasmo por ela, mas eu vejo que no presente momento começa a atomizar um pouco, espalhar um pouco os votos da chamada terceira via, porque eu vejo alguns candidatos que seriam adeptos dessa terceira via, mas que, se candidatos forem, já são pré-candidatos, não vão abrir mão da sua candidatura. E se houver, eu pelo menos já tenho ciência de duas que não abrirão. Se for houver mais uma, imagine 3 candidaturas, é claro que fenece ou falece, digamos assim, a ideia de uma terceira via unificada. E daí a polarização vai continuar da mesma maneira. Perfeito. Presidente, nós ainda temos aqui alguns minutos e gostaria de consultar o senhor, se o senhor quer deixar uma última mensagem para os participantes do painel Telebrasil 2021. Eu quero primeiro deixar um abraço de agradecimento pela gentileza de me ouvirem. Em segundo lugar, eu quero lançar uma palavra de otimismo. Vocês sabem que o Brasil, nos últimos tempos, está muito pessimista. Os brasileiros ficaram muito pessimistas, né? Exato e precisamente em função de uma desarmonia interna, não só das instituições, mas de igual maneira até entre os brasileiros. Você vê que hoje você não tem brasileiro com brasileiro, tem brasileiro contra brasileiro. Portanto, eu quero lançar uma palavra de otimismo, que esta palavra de otimismo traga um pouco de paz para o Brasil. Eu não quero dizer que não haverá divergência programática, administrativa e até ideológica, mas isto é no plano programático, não pode ser no plano pessoal, no plano institucional. E isso é extremamente prejudicial para o Brasil. Em síntese, uma palavra de cumprimentos e natural otimismo com rendimentos de homenagem à paz interna no nosso país. Excelente. Poderia ser melhor?
E, mais uma vez, em nome do presidente da Conexis, Pietro Labriola, e também do presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, agradeço imensamente a participação do ex-presidente da República, excelentíssimo senhor Michel Temer, que generosamente compartilhou sua visão sobre as perspectivas de crescimento do Brasil e os possíveis cenários os possíveis caminhos, na verdade, do nosso cenário político-eleitoral. Muitíssimo obrigado mais uma vez, presidente. Foi um prazer recebê-lo aqui no palco virtual do Painel Telebrasil 2021. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Nós ainda temos uma extensa programação pela frente, mas antes de seguirmos adiante, quero revisitar com vocês alguns números e dados que revelam a dimensão estratégica do setor de telecomunicações para a economia brasileira. Na verdade, esses dados contextualizam e subsidiam todos os debates que acontecem aqui no Painel Telebrasil 2021. Eu começo falando um pouco sobre o posicionamento do país no mercado global de telecom. Primeiramente, hoje, o Brasil é o 6º maior mercado mundial em telefonia móvel e o 5º maior mercado mundial em banda larga. Traduzindo isso em outros números, eu tenho aqui alguns dados, enfim, que detalham mais essa percepção. Atualmente, são 323 milhões de acessos no país, o que inclui telefonia móvel, fixa, banda larga e também TV por assinatura. Quando você enxerga isso do ponto de vista dos celulares ativos hoje no Brasil, é um número que realmente chama atenção. A gente está falando de 242 milhões de aparelhos celulares habilitados em todo o país. É como se na verdade, assim, além de toda a população brasileira ter um aparelho, enfim, 20 milhões ou um pouco mais do que isso, ter um segundo aparelho. Então, é um número também bastante significativo. Agora, alcançando um pouco a dimensão econômica do setor. Nós estamos falando aqui de um setor que representa 3,4% do PIB brasileiro. E esses números, na verdade, eles se revelam em alguns dados altamente estratégicos. A cada ano, as operadoras de telecomunicações, ou na verdade todo o setor de telecomunicações, operadoras, prestadoras de serviços e a indústria de telecom de um modo geral, investe em média no país 30 bilhões de reais. Recursos que ampliam a conectividade, viabilizam o acesso a redes e transformam todo o ambiente hoje da conectividade do país em algo viável, possível, ao alcance de todos os brasileiros. Então, são dados altamente relevantes e importantes que vão mostrando essa dimensão econômica do setor. Outro número importante, que, sem dúvida alguma, deve ser considerado, pensando no funcionamento do setor de telecomunicações, diz respeito ao recolhimento de tributos. No Brasil, a cada ano, as operadoras de telecomunicações e todo o setor recolhem, em média, 60 bilhões de reais em tributos, o que é um valor altamente significativo. O importante, obviamente, é enxergar como esse total de tributos, como esse valor tão significativo, se reverte, em benefícios para a sociedade. Isso aí também, seguramente, é mais um tema que a gente vai debater aqui no Painel Telebrasil. E, por último, já encerrando aqui, como eu falei, uma rápida contextualização, nós temos hoje também o setor contribuindo com em torno de 6 bilhões de reais ao ano para os fundos setoriais, recursos que, em tese, deveriam ser reinvestidos no setor de telecomunicações, muito no sentido de ampliar a conectividade e o acesso da população brasileira às telecomunicações. Não é um debate que eu pretendo aprofundar aqui, mas sim, vocês o conhecerão, as particularidades de todo esse processo ao longo da nossa programação. E, por último, hoje, o setor de telecomunicações, falando um pouquinho de emprego, é responsável pela manutenção de 1.700.000 empregos diretos e indiretos, num mercado de trabalho altamente competitivo e que demanda uma qualidade profissional de grande consistência. Nós estamos falando aqui de posições altamente intensivas em tecnologia e inovação, e daí por diante. O objetivo aqui, como eu disse logo no início, foi, portanto,
contextualizar os nossos participantes, oferecer uma visão atualizada da dimensão estratégica do setor de telecomunicações para a economia, de modo que vocês possam acompanhar com mais propriedade, mais antenados, os painéis, debates que devem acontecer ainda na nossa programação. Vamos em frente. E agora, para navegar um pouco pelo ambiente de negócios do setor de telecomunicações, eu convido ao vivo o presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, para um rápido bate-papo sobre temas que repercutem diretamente na competitividade das operadoras, fabricantes e prestadores de serviço de telecom. Marcos Ferrari, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso palco virtual. Estamos prontos para esse bate-papo? Bom dia, Gustavo. Estamos prontos. Excelente. Presidente, um dos temas que tem orientado os debates do painel Telebrasil 2021 é a questão tributária. Nesse sentido, qual a visão do setor de telecomunicações e também da Conexis em relação às propostas discutidas até o momento? Gustavo, primeiro eu acho importante falar o pano de fundo. Nós estamos, dizer assim, a nossa carga tributária setorial. Né? Porque antes de falar da reforma tributária em si, acho que é importante falar o pano de fundo da nossa carga tributária. Quando o Brasil com o resto do mundo, nós observamos que nós estamos muito fora da curva. Nós temos uma carga tributária média no país de 47%, enquanto que a média dos países que mais acessam banda larga em todo o mundo é de 10%. Isso eu estou falando da banda larga móvel. Então, só para ter alguns exemplos de alguns países, por exemplo, Bangladesh tem uma carga tributária de 21%, Filipinas de 12%, Estados Unidos de 8,9%, Tailândia de 7%, por aí vai. Ou seja, a nossa carga tributária ela é excessivamente elevada no país. Bom, qual é o motivo disso? Pode-se falar de que é mais fácil arrecadar esses tributos, mas nós estamos num ponto em que o país vai ter que decidir se ele realmente quer digitalizar o país ou se ele quer financiar despesas com recursos retirados dos consumidores de telecom. Dito isso, né, tendo esse pano de fundo, o que nós defendemos é sempre uma reforma tributária ampla, que permita englobar todos os tributos que incidam sobre o consumo, para que, de fato, tenhamos uma carga tributária civilizada, ou seja, uma carga tributária que seja compatível com o objetivo que o governo tem anunciado de digitalizar o país. Nosso presidente estatutário, Pietro Labriola, colocou muito bem no discurso dele na semana passada, de que temos que Presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari. Então, a gente está já retomando com ele para esse bate-papo. Vamos fazer o seguinte? Então, enquanto a gente volta com o presidente executivo da Conexis, com o Marcos Ferrari, eu ainda tenho aqui algumas perguntas, enfim, que passam aí por temas de todo o interesse do setor, mais precisamente falando sobre ambiente de negócios, e aí vamos explorar a questão de infraestrutura, de conectividade, a questão tributária. Mas, enquanto isso, vamos chamar um vídeo, vamos assistir juntos um vídeo nosso que foi produzido com temas interessantes e que abordam, de modo geral, o setor das telecomunicações. Vamos chamar o vídeo do 5G.
Marcos Ferrari, a gente fez aqui um pequeno ajuste na nossa plataforma que acabou, enfim, te tirando do ar e acabou interrompendo também a resposta da sua primeira pergunta. Fique à vontade aí para concluir, por gentileza. Eu ainda tenho aqui bastante espaço para um debate bacana contigo. Vamos em frente. Então, vamos lá, ainda ajuste de plataforma. Vídeo 5G para os participantes do painel Telebrasil. Em um mundo cada vez mais digital, a conectividade se tornou fundamental por conta da pandemia, aumentando ainda mais a importância dos serviços de telecomunicações. Muito mais que uma mudança de geração tecnológica, o 5G vai tornar viável as mais diferentes e infinitas possibilidades de soluções e negócios, além de acelerar o desenvolvimento digital do país. A projeção é de que o 5G será a geração de telefonia celular com crescimento mais rápido na história, trazendo inúmeros benefícios para as pessoas, enormes ganhos de produtividade por meio da automação de processos e, claro, a expansão da internet das coisas. Mesmo sendo o setor de infraestrutura que mais investe no país, vários desafios precisarão ser superados para que tudo isso se torne possível. É necessário ter regras claras que privilegiem a expansão das áreas de cobertura, serviços e o atendimento da população. Para a implementação do 5G, será necessário um número de 5 a 10 vezes maior de antenas que as tecnologias anteriores. O problema é que existem leis municipais que dificultam a instalação de infraestrutura e tornam o processo extremamente demorado. É preciso evoluir na modernização da legislação municipal. Além disso, a carga tributária também precisa passar por uma reforma ampla para que esteja mais em linha com a importância das telecomunicações para o país. O caminho não será fácil, mas é preciso que exista um trabalho em equipe para que juntos possamos concretizar mais essa etapa de desenvolvimento e conectividade do Brasil. O 5G é a nova conexão do Brasil com o futuro. Agora sim, Marcos Ferrari, lamento esse pequeno imprevisto, mas são as particularidades de um evento ao vivo. Então, por favor, vamos seguir aí com a questão tributária. Gustavo, obrigado. Bom, eu estava comentando justamente isso, né? E eu acho que o avanço que nós temos que fazer é justamente uma reforma tributária que tem um viés de redução da carga tributária de telecomunicações. Se queremos ter, de fato, uma reforma tributária que digitalize o país, né? Se a proposta do governo, de fato, se realizar, para ela se realizar e ser factível para o país, eu acho que o pacto sugerido pelo Pietro na terça-feira passada é válido, porque, vamos dizer assim, só haverá digitalização no país com uma redução na carga tributária. É um efeito preço que muda completamente a decisão dos agentes econômicos. Enquanto tiver essa carga tributária, enquanto tiver um alto peso dos tributos, né, subtraindo recursos do setor e do consumidor de telecomunicações para financiar a despesa pública, teremos, vamos dizer assim, algumas dificuldades para digitalizar o país. Então, se eu pudesse sugerir uma única reforma, eu sugeriria a reforma tributária que reduza a carga tributária em níveis compatíveis com o resto do mundo. Muito bem. Ferrari, navegando ainda pela agenda tributária, como os diferentes setores econômicos com forte participação no PIB, como é o caso do financeiro, por exemplo, podem atuar em conjunto para viabilizar a reforma, pensando em ampliar a oferta de serviços e a atração de investimentos? Gustavo, nós temos feito algumas conversas com diversos setores na economia que são afetados pela alta tributação. Então, nós estamos numa coalizão favorável, por exemplo, à desoneração da folha, à prorrogação da desoneração da folha. Isso por quê? Porque é um tributo que aumenta os custos de trabalho, aumenta os custos do trabalho, né? Os custos de contratação da mão de obra. Então, nós, mais 17 setores, estamos empenhados
em fazer avançar a proposta de prorrogação da desoneração da folha. É uma medida que começou há aproximadamente 10 anos, ela teve muito sucesso aqui no nosso setor de tecnologia da informação e comunicação, gerando milhares de empregos em função dessa medida. Caso haja alguma reversão em relação à desoneração, provavelmente irá afetar o nível de emprego que temos hoje. E tendo em vista que estamos numa situação de retomada ainda não estabilizada, manter esses empregos é importante, portanto, continuar a desoneração da folha é importante. Também vemos com preocupação algumas medidas tomadas recentemente, por exemplo, com o aumento do IOF. É um aumento de tributo que visa financiar uma despesa relativamente pequena para esse ano, porém tem um impacto muito grande no setor privado e nas famílias, porque estamos falando de um recurso que sai do orçamento familiar e do orçamento das empresas e vai para o governo para financiar uma determinada política pública. Então também vemos com preocupação esse aumento do IOF, que afeta diretamente as decisões econômicas setoriais para investimento e, vamos dizer assim, o avanço da produção e dos serviços para fazer retomar a economia. Precisamos ter uma retomada consistente e robusta e, vamos dizer assim, o aumento da carga tributária, o aumento do IOF vai no sentido contrário. Então, eu acredito que os setores econômicos estão se mobilizando para que, de fato, não tenhamos mais, vamos dizer assim, mais uma vez episódios de aumento de carga tributária. Não precisamos disso. Precisamos de controlar e sanear despesas públicas para depois pensar como que poderemos financiá-la, mas não fazer o contrário, porque aí a gente vai estar matando a nossa capacidade de retomar e de fazer os investimentos. Muito bem. Presidente, entrando agora em outra pauta. O setor de telecomunicações está fortemente empenhado na modernização regulatória dos municípios brasileiros, sobretudo no que diz respeito ao licenciamento de antenas, visando a chegada do 5G. Qual é o balanço do esforço realizado até agora e a expectativa em relação a esse debate no contexto do projeto padrão, iniciativa lançada pela Anatel? Olha, Gustavo, é um dos principais problemas que enfrentamos para instalar infraestrutura de telecomunicações. Existe uma questão de competência, né? Ou seja, a Constituição dá competência ao município para legislar sobre o uso e ocupação do solo. E como nós temos uma infinidade de municípios no país, mais de 5.000 municípios, acaba que, ao fim e ao cabo, temos mais de 5.000 leis no qual nós temos que atender. Né? A iniciativa da Anatel, junto com o Ministério da Economia, o Ministério das Comunicações, nós aqui da Conexas e mais a Abraintel, vai no sentido de dar ao legislador municipal, ao prefeito e à Câmara Legislativa, um projeto padrão, porque muitas vezes existe uma dificuldade de compreensão de que, sem uma lei que permita instalar a infraestrutura de telecomunicações, não tem sinal de internet, não tem sinal de celular. Então, assim, resumindo, né, a questão, o grande problema que tem que ser enfrentado é uma questão legislativa e regulatória, e não de volume de investimento. Né? O nosso investimento no setor já é muito alto, acima de 30 bilhões ano. Nós somos, em termos de valor, né? Somos o terceiro setor que mais investe, ficando atrás apenas de petróleo, gás e energia. Mas quando a gente compara com outros modais de infraestrutura, como transporte, aeroportos e por aí vai, nós estamos à dianteira conforme os dados divulgados pelo BNDES. Então, o que eu sugeriria? Né? O que nós estamos fazendo? Qual é a importância do trabalho da Anatel? E aí eu queria só fazer uma saudação à importância da liderança do presidente Leonardo nessa política, né? Nessa medida, uma vez que ele tem feito um trabalho muito próximo aos prefeitos para poder avançar nessa medida, né? De termos uma lei mais moderna e também, claro, vale aqui fazer todo o reforço da importância do papel do ministro Fábio Faria
na condução da pauta de telecomunicações. Eu acho que são os dois grandes atores que têm feito avançar, junto com o setor de telecomunicações e outros setores envolvidos, nessa pauta de infraestrutura. Então, acredito que esse projeto padrão oferecido pela Anatel vai facilitar muito a vida das autoridades locais, né, municipais, para que tenhamos um avanço na conexão e na digitalização da população brasileira. Excelente. Marcos Ferrari, eu tenho aqui ainda, enfim, uma dezena de perguntas que certamente são do nosso interesse, do interesse dos participantes do painel Telebrasil, porém estou sendo alertado pela nossa produção que a próxima atração já está aqui em ponto de ser iniciada. Portanto, quero agradecer a você por esse rápido bate-papo e não tenho dúvidas de que a gente se encontrará aí. Na verdade, os nossos participantes terão o privilégio de te encontrar aí novamente na programação, durante a programação do painel Telebrasil 2021. Obrigado. Exatamente, Gustavo. Permita só um agradecimento ao presidente Temer por ter participado do nosso painel, e aí eu passo a palavra para você, e aí sigamos com o nosso brilhante painel Telebrasil 2021. Obrigado, Gustavo. Perfeito. Excelente. Muito obrigado, portanto, ao presidente da Conexis, Marcos Ferrari, por essa excelente exposição. E antes, eu quero alertar os nossos participantes que a programação do painel, antes de passarmos para o próximo bloco, quero alertar os participantes que a programação do painel Telebrasil 2021 está dividida em blocos. Portanto, para continuar ao vivo conosco, é necessário que você mude desta sala virtual, onde nós nos encontramos agora, para a janela do próximo conteúdo. Eu volto a encontrar com vocês em poucos segundos.